Som. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Convido a igreja a ficar de pé para ouvirmos o texto de santa convocação para adoração solene neste dia. Abrindo nossas Bíblias em Isaías 45, versículo 5 a 7. Isaías 45, versículo de 5 a 7. Diz assim a palavra de Deus nos convocando para a adoração neste dia do Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Meus irmãos, nós estamos diante deste Senhor, né? Graças a Deus, né? Estamos diante deste Deus. Vamos orar. Senhor, em alto e bom som, o Senhor deixou bem claro que o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti. Que não há outro, ó Pai, nem na terra, nem nos mares, nem nos céus. O Senhor é único, exclusivo, Senhor, verdadeiro, perfeito em todos os Teus atributos. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome, ó Deus. Porque ao respondermos ao chamado, à convocação do Senhor para este culto, para o culto solene, nós estamos adentrando ao Santo dos Santos, a Jerusalém celestial, ao Monte Santo de Sião, às hostes de anjos, tendo como mediador Cristo Jesus, que faz com que todo culto aponte para Ele. Que venhamos, ó Deus, nesta noite, dedicar os nossos corações, mente, pensamentos, totalmente cativo à adoração, totalmente cativo à Tua palavra, ao cantarmos, ao lermos as Escrituras. E que tudo seja feito com o propósito de glorificar ao Senhor. Livra-nos, Senhor, das distrações. Livra-nos, Senhor, das coisas que tentam nos tirar a atenção em Cristo. Que o nosso alvo hoje e amanhã e depois e sempre venha a ser Cristo como centro de nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai. Graças te damos porque é uma alegria estar na casa do Senhor. Graças te damos porque é uma alegria estar juntamente com a igreja, reunido para a adoração solene. Que venhamos, ó Deus, pela graça do Senhor, oferecer culto agradável ao Senhor, segundo a Tua palavra e segundo a Tua graça. Ajude-nos, ó Deus. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos, ainda de pé, meus irmãos, cantar o Salmo 122b. Salmo 122b. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas. Deus volta a Jerusalém. Com
fraca, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel para o santo nome do Senhor render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Ele paz entre os seus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Amém. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, faremos agora nesse momento a leitura do texto da lei da confissão, para confessarmos assim os nossos pecados. Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra que não tem alça? Que não tem alça. Meus irmãos, isso aqui mostra a arrogância do homem em tentar contender, reclamar e viver uma vida de murmuração contra Deus. Ai daquele que contende contra o seu Criador. Todas as nossas murmurações e reclamações é um grito nosso, onde nós estamos dizendo que nós não estamos satisfeitos com a forma como o Senhor governa. É uma quebra ali da cobiça, do 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada que pertence ao seu próximo. Ou seja, meus irmãos, nós pecamos contra o Senhor. Quando nós reclamamos, murmuramos e ficamos nisso, é pecado contra Deus. Como eu sempre digo, né, o lamento é bíblico. Lamentar pela sua vida, pelas situações difíceis que passamos. Entretanto, a murmuração não é bíblica. Nesse momento, vamos curvar nossas cabeças, confessando assim a Deus os nossos pecados, confessando a Deus, sendo sincero em relação aos nossos corações. Pense se você tem motivo para reclamar de algo. Avalie, examine o seu coração, que dia, quando Deus te desamparou, para nós reclamarmos tanto assim de todas as coisas. Vamos orar. Tem alguns instantes de oração silenciosa.
Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que fez tudo conforme a sua livre vontade, teu livre querer, tua soberania. O Senhor que não precisou de conselho de homem nenhum, e fez tudo muito bom, tudo muito bom. E mesmo assim, Pai, reconhecendo e sabendo que o Senhor é Criador, nós ainda ousamos reclamar, murmurar, pecar contra o Senhor. Ousamos, ó Pai, entrar em contenda contra Ti, ó Deus, pensando na nossa arrogância, no nosso orgulho, que se tivéssemos no controle de todas as coisas, faríamos melhor. Sendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Sendo que somente o Senhor sabe o que é bom para nós. Ao invés, Senhor, de nos submetermos à Tua santa e boa vontade, então nós somos arrogantes e tentamos resolver as coisas do nosso jeito, mas não passamos de barro. Não passamos de caco, como diz a Tua palavra. Não temos condições de dar ordens ao Senhor, muito menos direito, pois somos pecadores, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O que nos resta, ó Deus, é corar de vergonha, é chorar, nos lamentar pelos nossos pecados, e clamar o Teu perdão, e clamar o Teu socorro, reconhecendo as nossas fraquezas, mas reconhecendo que só o Senhor pode nos perdoar, só o Senhor pode nos dar a Tua graça, só o Senhor pode nos dar o Teu perdão, só o Senhor pode nos dar vida, e vida em abundância. Livra dos nossos lábios, Senhor, a murmuração. Que o Senhor venha colocar em nossos lábios a gratidão, o lamento redentivo que aponta para Cristo, a oração, a evangelização. Que as nossas línguas não venham ser usadas, ó Pai, como instrumentos de morte, e sim instrumentos de vida, sim instrumentos de comunhão com a Tua igreja, com o Teu povo, com o Senhor. Graças Te damos, ó Pai, porque sabemos que, como o Senhor fez com Isaías, que tocou os seus lábios como a brasa, purificando ele, o Senhor também nos purifica os nossos lábios. Graças Te damos, ó Deus, porque temos livre acesso para clamar ao Senhor e receber o verdadeiro perdão por meio de Cristo. Certos disso, ó Pai, certo de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na certeza do perdão, Isaías 45, versículo 15 a 17, diz assim: verdadeiramente Tu és Deus, misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Meus irmãos, isso é fantástico. Versículo 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna, que é a certeza da salvação. É a garantia que nós temos de que Cristo, de que o Senhor é o nosso Salvador. De que ainda que somos barros, caco, nós somos barros que pertencemos ao nosso Senhor. Certo disso, meus irmãos, eu convido a igreja a ficar de pé, para assim professarmos a nossa fé, lendo o Catecismo, a Confissão de Fé de Westminster. Vamos todos ficar de pé, professando assim o que nós cremos em relação a Deus. Farei a pergunta e os irmãos respondem. A respeito dos eternos decretos de Deus, em que nós cremos? Segundo o seu eterno e imutável propósito, segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que o mundo fosse criado,
escolheu em Cristo para a sua glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor de sua gloriosa graça. Ele escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras, ou perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse, como condição ou causa. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Ainda de pé, vamos cantar o hino 62. E é o momento de, como oferta de gratidão, trazemos os nossos dízimos e nossas ofertas neste momento. Hino 62 do nosso inário. Lembrando que esse é um dever, né, dos crentes membros dessa igreja. Então você que está nos visitando, não se sinta constrangido, mas fique à vontade. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo dízimos e ofertas que teu povo, ó Pai, apresentou, Senhor. Ó Deus, como sempre gostamos de lembrar, ao Senhor pertence todas as coisas. O Senhor é dono do ouro, da prata. O Senhor é um Deus autossuficiente.
Entretanto, aprove ao Senhor que um dos meios pelo qual a tua obra, a igreja, o teu reino fosse mantido, fosse por meio de corações generosos, de pessoas, de irmãos que trabalham, se dedicam semanalmente nos seus ofícios, para a glória do Senhor, e que se esmeram ali para sempre ofertar de coração aberto, alegre. Eu oro a Ti, Senhor, e peço que o Senhor continue abençoando esses irmãos, continue fortalecendo eles em seus trabalhos, dando assim, Senhor, condições melhores ainda, para que o Teu reino possa se expandir e avançar mais e mais e mais. Ó Deus, livra-nos, Senhor, da avareza, livra-nos, Senhor, do amor ao dinheiro, que venhamos lembrar que nossa fé, nosso sustento, o pão nosso de cada dia vem do Senhor, e não da força dos nossos braços, porque até a saúde que temos para trabalhar vem do Senhor. Livra-nos da arrogância, de pensar que o mundo precisa de nós, o mundo precisa de Cristo, e nós somos apenas instrumentos, como lemos aqui, vasos nas mãos do oleiro. Que desse modo o Senhor venha nos usar para a Tua glória. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Convido a igreja, nesse momento, leitura continuada das Escrituras, a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Mateus 4, versículo de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 4, 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se me adorares. Então Jesus ordenou: retira, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, o único meio que Jesus venceu para a tentação foi a palavra. Veja só, quanto ele usa a palavra de Deus, está escrito, está escrito, está escrito. Não tem outro modo de vencermos as tentações se não for a palavra, se for as Escrituras. Está escrito dizer a suficiência das Escrituras em toda e qualquer situação, em toda e qualquer palavra. Não venhamos negar a palavra, não venhamos abrir mão da palavra, vamos achar outros meios. Só há um meio, está escrito, está escrito. Que Deus aplique a palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, temos aqui um comunicado que não é do documento, né? Eu coloquei para eu não me esquecer. Por quê? Nós temos 4 domingos, se eu não me engano, eu estou me esquecendo de fazer um aviso para a igreja, né? Eu sei, eu acho que os 4 meses passados, na verdade. Né? Ele recebeu, né, como membros, né, da Igreja Presbiteriana Barroco, o nosso irmão Gero e a irmã Roxana, né? E sua filha que estão peças de pé. É da abolição, obrigado. Da abolição, peço já tem visto aí, já estão de casa, já estão fechando a igreja com a gente. Entretanto, eu esqueci que tem que fazer os comunicados, né? Obrigado. Então, né, os irmãos, né, recebam os nossos irmãos que estão fazendo parte da nossa igreja, pela graça de Deus, irmãos que vêm em nosso meio, como sempre a gente gosta de destacar, né? O que chamamos a nossa posição e pudermos ajudar os irmãos, né? Pode contar conosco, os irmãos também possam depois, né, curá-los e conhecê-los melhor ali, já tem espaço, né? Que, já conosco, que Deus abençoe. Irmãos, agora eu convido a igreja a ficar de pé para cantar música de oração. Sim, tem um magnificado, né? Ele é Canção Maria. Então, quem acompanha as Escrituras ainda está lá em Lucas. Lucas. Meu coração exalta, Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Ele olhou, não me esqueceu, agora
todos podem ver que sou feliz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. O pobre exaltou, o fraco ergueu. A sua herança prova o pão, ele é fiel. O que prometeu, sempre cumprir. A nossa esperança veio a é sua luz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Seu nome é grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Amém. Irmão, podem sentar. Momento de exposição das Escrituras. Vamos preparar nossos corações para ouvir a palavra de Deus, a relação do Senhor. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar. Santo, santo, santo é o nome de Deus. Aqui Maria, quando ela entendeu que a esperança chegou, Cristo, não vi ela. Não havia ainda assim. Mas mesmo assim a esperança já estava viva. A alegria já foi esquecida. A alma já se alegrou. Porque Cristo é a nossa vida, a nossa esperança, a nossa alegria. Desse modo também vencer os nossos corações, ó Deus. Nós não precisamos ver para crer. Nós ouvimos, como ela ouviu dos anjos. Nós bem ouvimos, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E assim a nossa fé é fortalecida dia após dia, dia após dia. Por isso, Senhor, eu também peço e clamo, fortaleça a fé da tua igreja, fortaleça a nossa fé. Não nos deixe, ó Pai, esmorecer. Não nos deixe, ó, enfraquecer. Quanto mais passões, mais lutas, mais dores, mais venhamos nos aproximar do Senhor, proclamando que seu nome é santo e sua misericórdia, por gerações a gerações, não tem fim. Senhor, eu oro pela igreja. Eu oro, Pai, aqueles irmãos que estão fracos, que estão animados, que estão, Pai, sem ânimo, sem alegria, que o Senhor vai restaurar a alegria desses corações, que esses irmãos venham entender que a verdadeira alegria é Cristo, não é uma coisa deste mundo, e que os dilemas, os problemas, as situações deste mundo nos faz perceber e correr mais vezes ainda para Cristo, como a nossa única suficiência, como a nossa única fonte de esperança. Ó Deus, cuide, Senhor, do nosso país, da nossa nação, dos nossos filhos, que venhamos, ó Pai, cuidar deles, das nossas crianças, dos filhos da aliança, que o Senhor venha preservá-los na fé em Cristo, para que desse modo eles venham crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Mas para isso, Senhor, só há um meio de discipulado, que é a tua palavra. É como bem Jesus Cristo colocou, está escrito, ou seja, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a única verdade, e por meio dela, ó Pai, carecemos que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito venha iluminar nossas mentes e corações, livrando-nos, ó Pai, de opiniões próprias, pessoais, e que a nossa mente e coração ative a tua palavra, e que nesta noite possa haver uma mudança radical, nossa disposição em relação à fé, em relação à nossa vida prática. Ajude-nos, ó Deus. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abrir suas Bíblias, livro de Êxodo, capítulo 20. Versículo 1 e 3 ainda, estamos no primeiro mandamento. É o primeiro mandamento base de todos os 10 mandamentos, né? Então temos que esmiuçar, né, esse mandamento. Martin Lloyd Jones, né, ele pegou Romanos, deu 12 para pregar Romanos. 12, então assim, ainda estamos, né, com tempo ainda, apenas o segundo sermão, primeiro mandamento. Né?
Então, Êxodo 20, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Essa semana, eu li uma informação de missionários que conta a respeito de um caso de uma moça, de uma menina, que ela sempre cresceu ouvindo que religião, que Deus, não podemos envolver isso com educação, com política. Isso era coisa particular de cada um. Entretanto, nós vimos elas não podíamos deixar que a religião influenciasse o modo que o Estado usa, o modo que o Estado impõe o que deve ser feito. Pode ter, segundo elas, poderia ter até ali, mais ou menos a Deus. Entretanto, não poderia fazer com que esse Deus entrasse com o Estado. Ouviu o Evangelho por meio de um cenário. Ela entendeu a palavra de Deus. Ela entendeu a verdade do Senhor. Ela chega a entender, voltou para casa e começou a ler a Bíblia. A Bíblia diz que ela falou assim, olha, não temos como separar Deus da nossa vida, da totalidade da nossa vida. Então ela começou a fazer isso com os pais que eram defensores ali do Estado, de Cuba. Então começaram a reprimir ela. Começaram a cortar ela, disciplinar ela, isolar ela, ao ponto dela ter que fugir de casa para então ver sua fé. Ela então chega a dizer no final do seu testemunho de que ela não permite, porque ela serviu o único Deus que ela conheceu. O único Deus. Deus está no mandamento. Este que de fato confronta os nossos corações. Este mandamento, o primeiro, que conta e afronta todos os outros ídolos. Nós sabemos pelas escrituras. Deus já deixou claro para falar isso. Deuses, são. Que pode fazer os deuses? Nada. São falsos, mentirosos. Entretanto, quem não preocupa para não nos de nós? Porque o ponto aqui, irmãos, não é outro Deus de aspecto externo de idolatria, como falamos em semana passada. O ponto aqui também é o Deus do seu coração. É o Deus que governa o seu coração. É este Deus, é este altar que precisa ser derrubado. É este altar que precisa ser derrubado. Lembre-se o que nós falamos semana passada, né? Nós temos a estrutura dos 10 mandamentos muito bem organizada, onde nós temos os
4 primeiros em relação ao nosso relacionamento com Deus, ao culto. O primeiro mandamento, Deus revela quem Ele é. O segundo mandamento revela como Deus quer ser adorado. O terceiro mandamento revela como Deus deve ser tratado. E o quarto mandamento revela o dia que Deus deve ser adorado. Ou seja, Deus deixou bem claro. Isso é um discurso de um idólatra que tem outro Deus no coração dele. Lembre-se o que eu falei. Ninguém fica sem adorar. Não existe uma pessoa que não ame algo. Você ama alguma coisa. E se você não ama Deus, tem outro ou algo sendo alvo do seu amor. Sabe quem fez isso? O jovem rico. O jovem rico, ele lá em Marcos 10:18, é bem claro. Quando ele chega, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus, ele diz, bom mestre, olha só, reverente, né? Que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, né? Quem quiser abrir lá, vê lá. Marcos 10:18. Marcos 10:18 a 21, é um texto fantástico. Sobre a inexistência de você tentar cumprir a primeira tábua ignorando a segunda, ou cumprir a segunda ignorando a primeira. Tudo está em alinhamento. Né? Lembrando, os 10 mandamentos não se interpreta em seus termos. Né? Ele se interpreta por todas as escrituras. Né? Como eu sempre digo, né? Não é apenas não matar. Né? O ódio, né? É um assassinato, é uma quebra do mandamento. Né? A ira, né? Ou seja, todas as escrituras, ela enfatiza isso. Marcos 10:18 a 21, olha o que vai dizer. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Veja, Jesus aqui cita 6 mandamentos. Qual mandamento que está faltando aí? Olha aí. Qual mandamento você acha que está faltando? Por que Jesus não cita a primeira tábua da lei? Por que Jesus não cita o mandamento em relação ao convívio deste jovem rico com Deus? Porque Jesus sabe aonde está o coração dele. Esse jovem vai responder, né, versículo 20. Né? Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, eu tenho obedecido. Entretanto, versículo 21 vai dizer, Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta, ou seja, só uma, já cumpri tudo. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Esse jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, este jovem, ele cumpria a segunda parte da tábua da lei. Ele não era um adúltero, ele não era um homicida, ele não era um ladrão, ele não desonrava o pai e a mãe, entretanto, o dinheiro era o seu Deus. Entretanto, ele era um idólatra, ele se prostrou diante de Cristo, entretanto, o seu coração era se prostrado diante das riquezas. Ele tinha outros deuses além do Senhor, ele quebrava o primeiro mandamento. Jesus não cita os outros mandamentos porque sabe onde está o ídolo do coração daquele jovem. Jesus revela que o ídolo daquele coração é o dinheiro. E tudo aquilo que você tem, que abraça, e você não abre mão, por causa de Cristo, por causa de Deus, é o seu Senhor. Se você abandona Deus, abandona o trabalho a Deus, abandona o culto a Deus, por causa de outra coisa, isso é o seu Senhor. Você pode obedecer à segunda tábua da lei, tranquilo, como o jovem rico fazia. Entretanto, se você não adorar somente ao Senhor, conforme Ele ordenou, isso é idolatria, isso é quebra do primeiro mandamento. Isso é quebra do primeiro mandamento. Por isso que não tem como alguém falar assim, olha, eu amo o noivo, eu amo a Deus, mas não amo a noiva.
A igreja. Não tem como alguém dizer, eu amo a igreja, mas não amo a Deus. Por isso que não existe crente que é desigrejado. Por isso que não existe crente que não frequenta igreja, que não ama o culto, que não ama o dia do Senhor. Não tem como, meus irmãos, viver apenas de aparência. 1 João, capítulo 4, versículo 20, vai dizer assim. 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus e quem não viu? Ou seja, é incoerente você falar, eu obedeço os 4 mandamentos, eu amo a Deus, mas eu não quero conviver com a igreja porque a igreja é hipócrita. A gente fala isso, né? Ah, o bando de religiosos. Eu sigo meu Deus na minha casa, sozinho, comigo mesmo. E eu acho, ainda bem que você acha, porque não é. Eu acho que Deus aceita a minha adoração desse modo. Ou seja, meus irmãos, não tem como crente não amar o próximo. Não tem como crente não viver uma vida de arrependimento, de perdão. Quantos crentes rancorosos, que não perdoa. Mas diz amar a Deus e fala assim, a minha fé é particular. Meus irmãos, os 4 primeiros mandamentos, fé em Deus, seu relacionamento com Deus, os 6 últimos, nosso relacionamento com o próximo. Não existe separar esses termos. Não existe. Ou seja, meus irmãos, a adoração verdadeira é nós estarmos diante do Senhor. Como eu disse semana passada, né? Adoração é a preparação para a batalha. Os irmãos que passaram a semana que se passou, os irmãos, cada um enfrentou sua batalha. Cada um enfrentou a guerra. Se você não lembrou da palavra que foi pregada no domingo, como forma ali, eu preciso do dia do Senhor, eu preciso do culto, eu preciso da adoração para ser renovado. Porque amanhã, daqui a pouco, já vai começar de novo. Toda semana, meus irmãos, vai ser assim. Não vai ter um dia que o crente fiel, ao sair daquela porta, encarando o mundo, não enfrentará lutas, se ele for fiel. Se ele for fiel. Por isso, meus irmãos, que esse mandamento, além de requerer exclusividade, ele requer também que você viva de modo digno, de que você não separe Deus da sua vida. Por isso que ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, versículo 2, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o seu coração, o alvo do seu amor, deve ser somente Deus. É isso que o texto está dizendo. Jesus, ele foi no ponto cirúrgico do jovem rico. Ele ama o dinheiro. Se o jovem rico, escute só, tivesse em nosso meio aqui, nós iríamos abraçar ele. Nós iríamos abraçar. Primeiro, ele chega e se prostra diante de Cristo. Opa, é o irmão. Se prostrou diante de Cristo. Segundo, ele é uma pessoa socialmente boa. Cumpre os mandamentos, não é um ladrão, não é bandido, não é assassino. Terceiro, é uma pessoa bem financeiramente, pode ajudar no reino de Deus, né? No avanço, plantar igrejas, né? Investir em missões. Por que desprezar um homem desse, né? Os discípulos poderiam olhar para Jesus e falar, Jesus, foi bem duro, Jesus, chama ele para cá, vamos pastoreá-lo, vamos conduzi-lo, vamos ter paciência com ele, que uma hora ele vai entender, que uma hora ele vai compreender, porque nós precisamos dele, a igreja tem avançado, a igreja tem crescido. Meus irmãos, Jesus não divide adoração. Aquele jovem amava o dinheiro, e Jesus foi bem claro, não podeis servir a Deus e à riqueza. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque você ou vai odiar um ou vai odiar outro. Aquele jovem rico, ele dizia, eu amo meu próximo, mas ele odiava a Deus. Porque quando você despreza Deus como único Senhor, você odeia a Deus. Não existe pessoas que não sejam inimigas de Deus. Ou você serve a Deus ou você é inimigo. É o que eu sempre digo. Não tem um meio termo nessa. Eu sei que a gente às vezes quer ser um pouco polido, encontrar um meio termo. Mas não tem. Eu queria que tivesse. Sinceramente, eu queria que tivesse, mas não tem. Ou seja, ou Cristo é o alvo do seu amor, o alvo do seu coração, o alvo da sua vida. Então você obedece aos mandamentos, não para ser salvo, mas porque Ele já te libertou. Então você ama Ele. É a expressão do seu amor, obediência. Ou então você ama algo além do Senhor. Por isso, que Jesus ele vai resumir os mandamentos exatamente nisso. Vocês lembram o que aconteceu?
quando os fariseus perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o principal mandamento? Qual foi a resposta de Cristo? Qual foi a resposta de Cristo? Está lá em Marcos 12, 29 a 31. Marcos 12, 29 a 31. Qual é o principal mandamento? Os fariseus, pensando que Jesus ia responder algum desses mandamentos, Jesus ele resume os 10 mandamentos em 2. Ele não muda o mandamento, ele resume. Ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro, ele cita Deuteronômio 6. Então, antes de resumir os 10 mandamentos, ele cita Deuteronômio 6 como o princípio de todos os mandamentos. E o que está escrito em Deuteronômio 6? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Mas aí ele vai dizer, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Algumas pessoas pensam, né, que Cristo deu agora 2 novos mandamentos. Alguns chegam a dizer assim, olha, Cristo aboliu a lei e agora nós temos só esses 2 mandamentos. Amor, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus. Amar a Deus como único e suficiente Senhor. É isso que resume a lei. Veja, Cristo aqui, ele não anulou os 10 mandamentos. Ele apenas resumiu os 10 em 2. Como assim? Se você ama a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o entendimento, com toda a tua força, logo, você não tem outros deuses diante dele. 1. Logo, você não faz imagem de escultura. 2. Logo, você não nega o nome do Senhor, não fala o nome de Deus em vão. 3. Logo, você não despreza o dia do Senhor. 4. Se você ama o próximo como a ti mesmo, logo, você não mata, logo, você honra seus pais, logo, você não rouba, logo, você não mente. Logo você não adultera. Ou seja, segunda tábua da lei. Jesus, ele não anula a lei moral. Ele resume em 2 mandamentos. E veja um ponto que eu quero destacar. Jesus, ele usa a força aqui do termo em amor, né? Ama teu Deus, né, com toda a tua força, coração e alma. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Infelizmente, isso nos dias de hoje é muito mal visto. As pessoas têm a ideia de que amor, né, aquela ideia romana, né, aquela ideia grega, na verdade, né, de que amor é um sentimento, uma paixão, né, é algo emocional. Sendo que a Bíblia, as Escrituras, sempre tratam o amor relacionado com a obediência, com compromisso, com pacto, com aliança. Amor é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas não é dizer, Senhor, eu te amo, eu faço isso. É uma vida de obediência. Então, meus irmãos, o que significa amar a Deus como resumo de toda da lei, da primeira tábua? O que significa isso? Eu vou ler aqui, um comentarista, comentou o Catecismo Maior, Gerhard Voss. Ele vai dizer assim, olha só, preste atenção. Um livro escrito em 1946. E olha só o que ele diz, como se resume a lei de Deus, amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Olha só, ele diz assim. Isso significa não uma mera atitude emocional para com Deus, mas uma prática devocional total que nos leva a honrá-lo e a obedecê-lo em cada elemento, esfera e relacionamento de nossa vida. E olha o que ele vai dizer. Tudo em nossa vida deve ser determinado pelo nosso amor a Deus. Por isso, nada há na nossa vida que esteja separado da nossa religião. Nada. Não podemos traçar uma fronteira e deixar de fora qualquer esfera ou área da nossa vida e dizer que ali não conta o nosso relacionamento com Deus. Ele continua. Tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Quem acha, escute só isso aqui. Quem acha que pode levar a sua vida profissional, política, ou social, ou familiar, sem Deus, é ímpio nesse aspecto. O professor, ele chega a dizer, o professor que acha que seu relacionamento com Deus não afeta o seu ensinamento de química, ou de sua interpretação da história, né? Ou ele fala que história da Europa, né? Ou então nas línguas ali, né? Este professor está sendo ímpio nesse âmbito.
O crente em Cristo, que é coerente, há de compreender que a sua religião é o princípio regulador de toda a sua vida e que não há nada na vida que possa estar à parte da sua relação com Deus. Meus irmãos, nada da sua vida está à parte da sua relação com Deus. Nada. É aquilo que temos falado, de Deus governar a totalidade das nossas vidas e de nossos corações. Não podemos almejar ou planejar algo sem colocar Deus no centro. Amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso entendimento, com nossa força, com o nosso coração, com nossa mente, é estabelecer Deus como centro de nossas vidas. E esse aspecto, meus irmãos, é que temos falado bastante nisso. Como eu falei no início do sermão, né? Muitas vezes os nossos inimigos da cruz, eles não querem que você abandone o Senhor. Possam servir ao Senhor, mas do jeito deles. Você pode servir a Deus, mas desde que você não confronte os pecados do Estado. É exatamente a estratégia. A estratégia não é te separar de Deus. A estratégia é que durante a semana você sirva a Baal, sirva a Roma, sirva a Nabucodonosor, mas os domingos você tem que estar aqui. E olhe lá se você vem. A estratégia é essa. Nabucodonosor, em Daniel, capítulo 3, ele não vai exigir uma abstinência de Deus. Ele vai falar o seguinte, olha, cada um tem o seu Deus, cada um tem sua religião, cada um faz o que bem quer. É o Estado laico, né? Estado laico, como eu falei semana passada. Entretanto, quando tocar a trombeta, eu quero que todos se ajoelhem perante mim. É isso que Nabucodonosor falou. Vocês podem fazer e ficar à vontade. Mas quando tocar a trombeta, todos devem se ajoelhar perante mim. Então toca a trombeta. Apenas 3 homens não se ajoelham. Sadraque, Mesaque e Abednego. E os outros? Que também estavam exilados. E os outros de Jerusalém? Por que se ajoelharam? Só havia 3 crentes? Só havia 3 judeus ali? Não. Havia outros. Só que estes, com medo de ser jogado na fornalha, eles falaram, rapaz, é só se ajoelhar, né? É só um ato simbólico, né? Eu não estou negando a Deus, eu estou só me ajoelhando perante o Estado, perante Nabucodonosor, porque minha vida tem que continuar, eu tenho coisas melhores para preocupar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelham. Então Nabucodonosor, ele surge falando assim, vocês não temem a fornalha, que eu posso jogá-los na fornalha? É só assim. Pode nos jogar. Se o Senhor quiser, Ele nos livra. Se Ele também não quiser, nós também não seremos livres. Entretanto, nós não negaremos ao Senhor. Foram fiéis a Deus. Foram fiéis ao Senhor. Ou seja, meus irmãos, não tem como dividir a sua mente com outros deuses. Ou Cristo é o Senhor da sua mente, do seu coração, da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, a totalidade da sua vida, ou você está vivendo em idolatria. Pega o caso de Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 e 21, abre aí. Olha que texto fantástico. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 e 21. Olha o que o texto vai dizer. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 a 21. Diz assim, 20 a 22, na verdade. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, olha só, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Eles não abandonaram a Deus. Eles estavam servindo Deus e a Baal. Até quando vocês vão seguir esses 2 pensamentos, essas 2 ideias, e achar que existe pluralidade em Deus? Ele vai dizer, se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Sabe por quê? Porque o povo escolheu. O povo fez a sua escolha, porque quando você não responde, você é conivente com aquilo que já está acontecendo. 2 pensamentos. Quantas vezes nós estamos cercados disso? As pessoas que na igreja pensam uma coisa, mas no mundo reflete um pensamento secular, cultural. Por que estes homens não abandonaram Baal? Porque eles tiveram medo da opressão estatal.
Medo dos inimigos da cruz. Medo de Jezabel. Por que o povo lá em Nabucodonosor, na Babilônia, se dobraram diante daquele Deus falso? Porque tiveram medo. E por que em Apocalipse, o Senhor Jesus, depois de revelar aquele livro fantástico de esperança contra este mundo mal, a Babilônia cair, e a igreja saindo vencedora, por que no final ele vai dizer, os covardes não herdarão o reino dos céus? Porque ele chama a igreja para uma vida de coragem e um mundo mau. Não é sair da Babilônia. Nós estamos nessa Babilônia. Nós estamos nessa Roma. Nós estamos neste meio. Entretanto, é ser o único, ou ser o remanescente, aqueles que permanecem, aqueles que são contra os inimigos. Não servindo a outros deuses, não dividindo pensamentos. Ou seja, meus irmãos, não podeis servir a dois senhores. Se os irmãos estudar um pouco, lembrar um pouco da história da igreja, a igreja primitiva, você vai ver que Roma, ela não exigiu que os cristãos abandonassem completamente a Deus, mas que declarasse César como Senhor. Ou seja, muitas vezes o que o inimigo quer, o que os inimigos querem, não é que você abandone a Deus, mas que você sirva o seu Deus durante o final de semana, mas durante a semana, você e seus filhos são nossos. Ou seja, meus irmãos, a fé verdadeira não divide o trono. O Senhor não aceita meio corações. Meio corações. O Senhor não aceita meia adoração, meio serviço. Não tem como fazer estágio com Deus. Ou você é servo completo de Deus, de segunda a segunda, na totalidade da sua vida. Ou você tem outro Senhor no seu coração. Você tem outro Deus na sua vida. Maneira bem clássica de se falar disso, né? Nos nossos dias, é como a família foi enganada. A família foi enganada exatamente com essas estratégias antigas. Eu sempre digo, né? Satanás, ele é astuto, só que as estratégias dele é antiga. É a mesma. É a mesma. Nós somos enganados exatamente como Nabucodonosor fez. Olha, vocês podem servir a Deus durante os domingos, mas durante a semana, esqueça a religião. Esqueça o Senhor. Eles nos venderam a ideia de que a educação pertence ao Estado, apenas ao Estado, e ele dá as diretrizes, né? Por isso que eu digo de semana passada, né? O Estado, ele se torna Deus na vida do homem. A idolatria, quando ele acha o que é melhor para você, ainda que você saiba o que é melhor, segundo a palavra de Deus. Você fala, olha, o melhor para minha casa é isso. Mas o Estado diz assim, não, você acha que é isso, mas eu sei o que é melhor para você. Quem faz isso? Quem é que faz isso? É Deus. É Deus que sabe o que é melhor para nós e que nós nos submetemos à vontade dele. Mas quando o Estado faz isso, ele se coloca na posição de Deus em nossas vidas. Quando ele diz, olha, não, você acha que seu filho é seu, mas não é, seu filho é nosso. Você acha que seu dinheiro é seu, mas não é, seu dinheiro é nosso. Você acha que você pode comprar algo com liberdade do jeito que você quer, mas não pode. Você antes precisa passar por nós, pedir autorização a nós. Ou seja, o Estado tem se tornado e tem tomado o papel de Deus. Mas o pior não é isso. O pior é que muitos têm abraçado essa política. E não digo partidária, eu digo essa política maligna, satânica. Onde eles querem tirar Deus do centro, já tiraram no caso, e colocarem um homem. Por isso que eles venderam aquela ideia, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Olha, religião, política, né? Futebol não se discute. E todo mundo abraçou isso, de fato, né? Não vamos discutir isso, né? Não vamos falar sobre isso, não vamos debater, cada um tem sua fé. Enquanto isso, eles faziam isso. Ou seja, venderam essa ideia de neutralidade. Aparentemente, tudo é bonito. Porque aparentemente funciona. No final das contas, o diploma vai estar na parede. Não é isso que todo mundo quer? Não é isso o fim do principal do homem terreno? Que é o diploma? Que é a academia? Que é o sucesso material? Então, para isso, vai estar lá, pode ter certeza que vai estar, meus irmãos. Não é difícil fazer faculdade hoje, não é. Pode ter certeza que vai estar lá. A questão é, o quanto você tem se vendido em prol disso. Em prol disso. Por exemplo, a rotina semanal de cada um. O pai, a mãe, os filhos, ninguém para em casa. Todo mundo agitado, todo mundo fora o dia inteiro. Quando chega em casa, todos estão cansados e não proclamam o nome de Deus nos próprios lares. É isso que eles querem.
É isso que eles querem. Porque quando você não proclama Deus na sua casa, passa um dia sem proclamar Deus na sua casa, outro Deus está sendo proclamado. Pode ter certeza. Quando Deus não é o centro da sua casa durante um dia, outro Deus está sendo adorado. Não existe vacância espiritual. Não existe. Um dia que você passa sem invocar Deus, alguém mais está sendo invocado. A idolatria está lá. Quebra do primeiro mandamento. Ou seja, nós abraçamos isso. Nós abraçamos essa rotina agitada e nós falamos, pastor, precisamos disso. O mundo hoje em dia funciona assim. E nós esquecemos dos nossos deveres em relação ao primeiro mandamento. Nós estamos muito bem com o próximo. Estamos muito bem com a sociedade. Estamos muito bem, às vezes, com nossos filhos. Mas péssimo com Deus em nossas casas. A Roma, que nós vivemos, ela quer exatamente essa. Ela quer que você não se misture. Mas Deus é bem claro em dizer que, de fato, o papel do homem, do pai, é trabalhar. Entretanto, é responsabilidade dos pais, a saúde espiritual do seu lar, da sua casa. Responsabilidade dos pais. É o discipulado pessoal. É o discipulado rosto a rosto, onde é ensinado as escrituras. Qual foi a última vez que você ensinou a Bíblia para o seu filho? Que você abriu as escrituras com ele, leu com ele e ensinou a Bíblia? Qual foi a última vez que você ensinou teologia para os seus filhos? Venderam essa ideia também, né? Essa ideia é fantástica que nós abraçamos, né? Que é o quê? A criança, ela não tem a capacidade de entender, né? Então assim, ela é bem nova, né? Isso tudo, meus irmãos, é obra satânica. Por isso que nós temos que resgatar as crianças, tirar essa ideia de cultinho, essa ideia de divisão, de separação. E as crianças têm que estar ao lado dos pais, dos homens, das mulheres. Meus irmãos, e por que eu estou falando isso a respeito de educação? Porque o aspecto prático da aplicação desse mandamento é exatamente a educação dos filhos. Abram aí comigo Deuteronômio 6. Olha só. Deuteronômio 6, versículo 4 a 7. Este é o aspecto prático do primeiro mandamento. Um dos aspectos, na verdade, né? Um dos aspectos práticos do primeiro mandamento. Deuteronômio 6, versículo 4 a 7. Olha só. É o mesmo texto que Jesus cita, ou seja, o próprio Cristo, ele sustenta este mesmo texto. Esse mesmo texto. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou seja, o primeiro mandamento, como já vimos. E aí ele vai repetir as palavras de Cristo, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. Né? O resumo da primeira tábua da lei. E aí, versículo 6, vai dizer assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Então veja, amor, entretanto, no versículo 6 está a palavra ordem. Por quê? Porque, como eu disse, amor não tem a ver com sentimentalismo ou emoção. Tem a ver com obediência. Então, por isso que ele fala, essas palavras que hoje te ordeno, você tem que obedecer, é ordem. E aí, ele vai dizer, versículo 7, como nós vamos obedecer essas palavras? Como nós vamos declarar que o Senhor é o único Senhor? 7, tu as inculcarás a teus filhos. Está falando isso aqui para quem? Quem é o alvo aqui? Os pais. Os pais são alvos. E olha só o que vai dizer. E dela falarás. Quando? Quando? Eu pergunto aqui, né? Quando? Em que momento? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, meus irmãos, em todo o tempo seu filho deve ser discipulado por você. Por você. Não terás outros deuses diante de mim, além de mim, significa também doutrinar os nossos filhos na fé cristã e em todas as matérias. Às vezes alguém pode dizer, mas pastor, meu filho ainda é pequeno, ainda é criança. Já é a hora de discipulá-lo. Como eu disse hoje no sermão mais cedo, né? Sobre a frase de Agostinho, né? Que a educação de um filho começa 20 anos antes dele nascer. Você que ainda não tem filhos, mas quer casar, um dia ter filhos, você já deve se preparar para educar seus filhos.
para educar seus filhos. 20 anos antes dele nascer. Você que já tem filhos, você deve preparar seus filhos para que eles possam ser bons pais e boas mães. Ou seja, meus irmãos, gastar tempo. É isso que Deuteronômio diz. Deuteronômio 6, 5 a 6 diz: toda a vida do crente, a sala de aula do crente, a primeira sala de aula da criança é em casa. O pai é o primeiro mestre do seu filho. A primeira escola é no lar. Isso é discipulado. Se os irmãos pegarem a história dos hebreus, dos judeus, vai ver como isso é tão fantástico. A Bíblia era ensinada como algo central. Eles decoravam textos e mais textos e mais textos. E hoje em dia não se ensina mais isso. Decorar hoje se tornou uma blasfêmia. Não se ensina mais isso. Então, os judeus, eles eram preparados para a vida, tendo Deus como centro. Os puritanos também. Os puritanos tinham um breve catecismo. Meus irmãos, estude o breve catecismo com seus filhos. E se seus filhos aprenderem o breve catecismo, ele será melhor do que muitos teólogos que nós temos hoje. Muitos. Ensine o breve catecismo para ele. E pode colocar ele para debater com qualquer outro teólogo de qualquer outra denominação. Sem arrogância, sem nada. Que você vai ver a teologia profunda ali. Isso era para ser ensinado para as crianças. Para as crianças. Mas nós aceitamos isso. Nós aceitamos, meus irmãos, a educação, tirar Deus do centro e colocar o homem. Chamamos isso de neutralidade, entretanto, é quebra do primeiro mandamento. Porque se Deus não está no centro, logo o homem está no centro. Isso quebra o primeiro mandamento. Nós somos comprados com a ideia de que educação é educação, isso depende dos professores. Religião é religião, isso fica para a igreja. E os pais? Os pais trabalham e alimentam seus filhos. Fomos enganados. Fomos enganados. Para não desapontar os pais, o que eles fizeram? Nós teremos lá uma matéria, né? Qual vai ser a matéria? Religião, né? A matéria é religião. A matéria é religião, ela aborda diversidades religiosas. Aí fica aquele ecumenismo, porque toda religião tem sua história, toda religião tem seu lado bom ou lado ruim. O que também é quebra do primeiro mandamento, pois se alguém ensina alguma religião, mas não deixa clara que essa religião é falsa, é anti-Deus, ele está abraçando o ecumenismo. É quebra do primeiro mandamento. Ou seja, abraçamos esses métodos de educação contrários às Escrituras. Hoje todo mundo, todas as escolas hoje, está dominada pelo método socioconstrutivista. Todas. Particular, pública, católica, cristã, todas estão dominadas por este método. Que método é esse? Esse método é bem claro, olha, não existe verdade absoluta. Tudo é objetivo, ali subjetivo. O conhecimento é construído coletivamente, né? O professor, ele não tem mais o papel ali central de ensino, é sempre o aluno. Aqui, sabe aquele professor polido? Eu estou aqui para aprender com você, meus alunos. Então para que precisa de professor? Sai de sala. O aluno é o centro do processo. Meus irmãos, infelizmente nós, como presbiteriano, uma crítica que eu faço, e se eu tiver oportunidade, farei essa crítica, né, de maneira mais documentada. Mas infelizmente, o Mackenzie está corrompido. Nós temos a presbiteriana, o colégio presbiteriano, o método Mackenzie hoje ele é construtivista. Ele abraça o construtivismo. Eu digo com pesar no coração, porque eles foram escolas que iniciaram como afronta contra a Igreja Católica Romana. O princípio dos missionários era, aonde deve ter uma igreja, do lado deve ter uma escola reformada, porque nós não podemos educar os nossos filhos. Eles diziam assim, os missionários, nós não podemos, nos domingos, educar o nosso filho com a Bíblia, e durante a semana, eles estarem ouvindo Roma. Não tem como. Meus irmãos, Deuteronômio 6, obedecer o primeiro mandamento, é totalmente contrário a esse método construtivista. Totalmente. Por quê? Quem ensina aqui no Deuteronômio 6? O pai. O pai que ensina, o pai é a autoridade. O filho faz o quê? Aprende. E a verdade vem de quê? De Deus. Ou seja, é o Deus que se revela.
não existe nenhuma matéria que possa se ensinar que não seja centrado em Deus. Matemática, português, física, ciência, história, todas as matérias devem ter Deus como centro, porque Deus é o Senhor da história. É Deus que estabeleceu tudo que nós temos aí de conhecimento. E as pessoas tiraram Deus disso, meus irmãos. E nós abraçamos isso. Leia um livro. Isso é obrigatório para os pais. Leia um livro que chama Emborrecimento Programado. Leia este livro com urgência. Com urgência, Emborrecimento Programado. E vocês vão ver que a nossa educação do Brasil, que todo mundo fala, a educação do Brasil está muito ruim. Não! A educação do Brasil é isso mesmo, porque o projeto foi para acontecer exatamente essa coisa. Você acha que o problema da educação no Brasil é a doutrinação? Eu não mando meus filhos para a escola porque eles vão ser doutrinados. Já passou essa fase de doutrinação, já está tudo dominado. O MEC está dominado. BNCC está dominada. Está tudo dominado. Agora, a estratégia é literalmente deixar os nossos filhos idiotas. Nossos filhos não são mais seres pensantes. É de literalmente essa estratégia. E nós, meus irmãos, nós abraçamos essas estratégias. Agora adivinhe. Adivinhe, eu vou dar uma dica. Os irmãos pensarem. Quem são os povos que não usam esse método? Que não usam o sócio construtivista? Adivinha quem? Os islâmicos. Você acha que o islâmico vai gastar tempo com o sócio construtivista? Eles ensinam os filhos dele a catequese, né, diariamente, constantemente, mandando para a mesquita. As crianças ensinam, as crianças islâmicas, elas aprendem que Alá é o centro de tudo. Então elas aprendem e são ensinadas a decorar textos e mais textos. Adivinhe também, a China comunista, você acha que ela mesmo abraça o método construtivismo? Você acha mesmo? Não, eles entendem que aquilo ali não vale nada. Eles entendem. A Rússia, a fonte ali, né, Vygotsky, né, vem dali, você acha que eles vão abraçar esse método, né? Contrário, o Putin chegou a dizer certa vez que nós não abraçaremos o método de educação ocidental. Você acha que o professor nesses países não tem autoridade, não? Você acha que o professor lá vira pau mandado dos alunos? Mas nós não. Nós aceitamos esse discurso. Tiraram Deus do centro, tiraram Cristo do centro, colocaram o homem no centro e nós abraçamos isso e ainda financiamos isso com o nosso dinheiro. Ou seja, meus irmãos, se você, pai, ouviu isso aqui e essa linguagem é meio estranha, pastor, nunca ouvi falar sobre isso, então você precisa se interessar mais pela educação dos seus filhos. Com urgência. Com urgência. Você precisa se interessar mais, estudar mais, buscar mais, conhecer mais sobre a educação dos seus filhos, sobre o que os seus filhos estão aprendendo. Meus irmãos, já partindo aqui para a conclusão. Eu sei que não é fácil seguir esse mandamento. Não terás outro Deus diante de mim. Eu falei isso semana passada, né? Não é apenas não ter deuses de barro. É a totalidade da nossa vida dedicada ao Senhor. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, significa exatamente isso. Abro mão das minhas vontades, abro mão dos meus desejos, abro mão do meu querer, abro mão daquilo que eu penso e acho que é certo e me submeto à vontade do Senhor. Eu sei que você não quer isso, eu também não quero. Porque o conforto, a propaganda do conforto, a propaganda do lazer, a propaganda do descanso, a propaganda de deixe que os outros façam, é muito boa. Vende bem isso. Eu sei que vende bem. Senão não teríamos abraçado essa ideia. Entretanto, não é o que Deus quer de nós. Não é o que Deus quer para o seu povo. A ordem é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único. Isso é viver para a glória de Deus. É quando você sabe aquilo que você tem vontade de fazer e que você quer, mas você fala, não é o que Deus quer, então não farei. Ainda que seja contra a sua vontade. Isso é viver para a glória de Deus. Isso é viver para a glória de Deus. Ou seja, meus irmãos, Deuteronômio 6, juntamente com Êxodo 20, versículo 3, eles abordam um papel importante
devemos derrubar os ídolos de nossas casas. Devemos assumir as rédeas. Instaurar ali um altar. Claro que no modo figurado. Mas um altar. Só o Senhor reina em nosso lar. Educação, disciplina, culto. Tudo deve ser feito a Deus. Pastor, mas eu vou perder. Eu sei. Sei que você pode perder dinheiro. Pode perder uma carreira de sucesso. Pode perder emprego. Eu sei que você pode perder muita coisa. Entretanto, lembre-se das palavras de Cristo Jesus, quando ele disse bem claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa foi a palavra de Cristo. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a sua vida por amor de mim, a encontrará. Pastor, não quero viver amarrado, sabe? Amarrado numa criança ali durante muito tempo. Umas 2 semanas para trás, eu vi uma mãe postando. Achei um absurdo. Que a filha dela de 2 anos, 3 anos, ela colocou a filha dela na creche, né? Em creche integral. Meus irmãos, creche integral, isso é coisa de comunismo, meus irmãos. Isso é coisa do comunismo, foi instalado lá no comunismo. A fonte disso, a base disso é marxista, é comunista. É algo impensável, né? A igreja é algo impensável, você entregar seu filho o dia inteiro para alguém criar, né? Mas, a igreja, eu digo a igreja, né? Mas essa mãe, ela chegou a dizer assim, chorando, em lágrimas, né? Em pranto, né? Eu não sei como é que essas pessoas choram e saem postando as coisas, mas chorando, ela disse assim, olha, eu estou entregando minha filha à creche, 3 anos, porque eu não estava aguentando a demanda. Oxi, o que essa menina está fazendo? A demanda estava muito grande, eu não estava conseguindo corresponder às expectativas da minha filha. Ela estava querendo algo e eu estava cansando muito, Falei, ora, 3 anos. 3 anos. Falei, meu Deus, será que não há nenhum meio de sacrifício? É tanto egoísmo ao ponto de falar, eu não consigo, deixa que o Estado estranho faça isso. É loucura. Como é que você fala, eu não tenho demanda, eu não vou conseguir, mas um estranho vai fazer. Um desconhecido vai fazer. Ela também usou o argumento, né? Ela precisa se socializar com crianças da idade dela. Crianças que ela não conhece, crianças que os pais são ímpios. Isso não é socialização, isso é mundanismo. Isso é secularização. Quando vier com esses argumentos, ele precisa socializar ali. Meus irmãos, eu não quero que os nossos filhos socializem com as trevas. Meus irmãos, vai socializar com o quê? Com pornografia, com dança de funk? Essa é socialização? Não, o Estado chega a dizer assim, não, mas isso vai fazer bem para eles. Meus irmãos, anátema, todo aquele que se levanta contra a palavra do Senhor, seja anátema. Jesus disse, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Não pode ser meus discípulos. E por último, versículo, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Agora, você crente, você pode escolher. A quem servais? Foi a pergunta de Josué. Lembre-se que Êxodo 20 está sendo entregue para o povo que vai entrar na terra prometida. É esse povo que vai entrar. E Josué, antes de entrar, ele faz a pergunta, olha, a quem servais? Aos deuses estranhos? Ou ao Deus verdadeiro? E qual que é a resposta dele? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, Deus quer as nossas casas. Deus quer os nossos filhos. Deus quer as mães. Deus quer os pais. Deus quer a família. Mas nós muitas vezes não queremos Deus. Lembre-se que eu falei hoje de manhã. Ter Deus como seu Salvador e não como seu Senhor é contraditório. Por isso que nós precisamos reconstruir Deus como o único Senhor de nossos lares. Um único Senhor de nossas casas. E que venhamos dizer, de fato, ensinar. Não terás outros deuses diante de mim. Que o alvo do seu amor não seja o mundo. Pastor, como é que eu faço isso?
Como é que então, pastor, eu vou amar o mundo, vou amar a Deus, na verdade, com todo o meu amor, com toda a minha alma, com todo o entendimento, com todo o meu coração? Sabe como? Ande na contramão do mundo. Pense diferente do mundo. Lembre-se dos 2 pensamentos, né, de Elias. Não tenha 2 pensamentos, tenha somente um pensamento. Quando todo mundo se ajoelhar, levante. Quando todo mundo se levantar, se ajoelhe. Seja contracultural. E esteja disposto a perder, a renunciar confortos e bens. Faça o que o mundo não esteja fazendo. Faça o que o mundo não quer que você faça. Faça isso. E Deus, como único Senhor da nossa casa, consequentemente, também abençoará a nossa igreja e a nossa sociedade. Isso é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ou seja, meus irmãos, Deus quer a exclusividade das nossas vidas. Deus quer a exclusividade das nossas vidas. Deus não quer metade. Quando dividimos, nós estamos trazendo outros ídolos para dentro dos nossos lares. Jesus Cristo, como lemos na liturgia, né? Sem combinar nem nada, graças a Deus, coube o texto, né? Quando ele foi tentado no deserto, o diabo ofereceu para ele: está vendo tudo isso? Toda essa glória? Te darei tudo, se prostrados me adorares. E qual foi a resposta de Cristo? Também está escrito: a nenhum outro dará culto, somente ao Senhor se dará culto. Ou seja, nós não vamos nos prostrar em troca de nada. Nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele. Amém. Vamos orar. Senhor, ajude-nos, ó Deus, a compreender bem a Tua palavra. E agora, ó Deus, que ouvimos a Tua mensagem, entendemos, ó Deus, o que é amar a Deus de toda a nossa alma, coração, entendimento, força. Agora que entendemos, ó Deus, que isso significa negar a nós mesmos, renunciar o nosso bem-estar, a nossa vontade, os nossos caprichos, o nosso luxo, o nosso dinheiro, abrir mão de muitas coisas a fim de que o Teu nome seja glorificado, que venhamos praticar, Deus. Que venhamos, ó Deus, ser como Elias, que confrontou os profetas de Baal, que não se dobrou diante daqueles homens. Que venhamos ser como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Que venhamos ser como Daniel. Que venhamos ser exatamente como Cristo, que declarou diante do diabo: a nenhum outro se dará culto a não ser o Senhor. Só o Senhor se dará culto. Que essa venha a ser a nossa confissão de fé em nossas casas. Ajude, Senhor, cada pai que aqui está. Que a Tua palavra possa ter penetrado o coração, alma e medula, mas não apenas para reflexão, mas sim para mudança. Que o Senhor possa incomodar os corações destes pais, ao ponto deles entenderem a gravidade do mundo que estamos vivendo. E então proclamar somente o Senhor como único e verdadeiro Deus, como manda a Tua palavra, como manda o Teu mandamento. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti. Ajude-nos, ó Deus, a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos, e a entender que a nossa prioridade é Cristo, a Tua palavra. Ainda que o mundo diga ao contrário, ainda que o mundo nos persiga, ainda que o mundo nos ameace, contudo, a nossa confiança está no Senhor Deus Todo-Poderoso. É que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, convido a igreja a ficar de pé, a cantarmos o Salmo 70, como resposta.
Lembra-te, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão que minha vida quer tirar. Envergonhado, volte atrás. Quem se compraz no meu sofrer, vergonhas faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, fogue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apresse em me valer. Amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Amém. Convido a igreja a se sentar. Convido os irmãos presbíteros a fazerem parte da mesa para sim participarmos da ceia do Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, as instruções do nosso Senhor a respeito deste sacramento e o seu significado resume-se àquilo que a gente falou, nós falamos. A ceia, ela declara de maneira clara que só há um Senhor e Salvador. A ceia não aceita divergência, pluralismo de ideias. Não aceita. Não aceita. Por isso que a mesa do Senhor não é a mesa para visitantes ou para todo mundo que aqui estão. Para ímpios, não. A mesa é para a igreja. É exclusiva porque Deus é um Deus exclusivo. Deus é um Deus exclusivo. Entretanto, meus irmãos, muitas vezes os nossos corações se perdem nos ídolos dele. Muitas vezes perdemos e gastamos, como eu disse, hoje mais cedo no sermão, gastamos tanto tempo com tantas coisas, esquecemos de gastar tempo com Deus. Sua semana, ela não começa amanhã, ela começa hoje, começou hoje. Semana. O ponto é, quem vai ser o Senhor da sua casa durante a semana? Quem vai ser o Senhor do seu lar durante a semana? Não pense que a rotina acelerada e apressada de trabalhos, estudo, que isso é obra do destino, que é acaso. Não pense isso. Não pense isso. Atrás dessa rotina acelerada, você tem muitos ídolos. Muitos ídolos. Semana que vem nós vamos falar isso no sermão. Por isso que nós devemos nos arrependermos. Mas não só nos arrependemos, como também assumir um compromisso com o Senhor, de que Cristo é o Deus das nossas casas, dos nossos lares. Vamos nesse momento curvar nossas cabeças para orar ao Senhor. E após alguns instantes, né, de oração, de autoexame, né, faremos uma oração.
Senhor Deus, Pai amoroso, Deus soberano, livra-nos, ó Deus, dos nossos ídolos. Livra-nos, ó Deus, de nos assemelharmos àquilo que adoramos, ó Deus. Ouvimos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, tenha o Senhor como centro, que tenha a Tua palavra, ó Deus, como guia para a nossa verdadeira adoração. Ó Deus, e diante dos nossos desejos pecaminosos, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos confronte por meio da Sua santa palavra, a retirarmos, a quebrarmos os nossos postes ídolos, que porventura, ó Deus, nós venhamos construí-lo. E sem, ó Deus, sequer percebamos, nós estamos nos prostrando, adorando, exaltando esses falsos deuses que nós mesmos construímos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, por meio da Sua palavra, venha nos fortalecer, ó Deus, e saber, ó Deus, discernir, ó Deus, tamanha insensatez do nosso coração, quando nós abraçamos outra verdade, outras palavras, que não seja a Sua palavra. Sabendo, ó Deus, que outras verdades não existem fora, ó Deus, da Tua santa e bendita palavra. E que todos os outros deuses sejam falsos. E diante, Deus, dessa afirmação, é que nós nos reunimos em torno da Tua mesa, ó Pai, para celebrar este momento, este banquete, ó Deus, que o Senhor nos concedeste. E que nós, ó Deus, temos como memorial, mas não somente, ó Deus, como um memorial, porque nós não apenas nos lembramos, ó Deus, do passado, mas também a Tua ceia aponta para o futuro, nos indica, ó Deus, aquilo que nós, como igreja, iremos usufruir em comunhão com o Senhor. Nos faz, ó Deus, estarmos atentos à verdadeira comunhão entre a Tua igreja, ó Pai, a participar destes elementos, do pão, ó Deus, que representa o corpo do Teu Filho esmagado, do sangue, ó Deus, representado pelo vinho, o sangue do Teu Filho que verteu em favor de pecadores como nós. E hoje, ó Deus, nós podemos nos achegar a Ti, diante desse banquete, ó Deus, culminando, ó Deus, naquilo que o Senhor fez por nós, celebrando, ó Deus, não somente a morte, mas também a ressurreição, que aponta para o banquete da borda do Cordeiro. Tudo isso, Deus, nós Te fazemos, Te oramos, Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Desse modo, como ministro do Evangelho, consagra esses elementos, tirando do uso comum, para este uso específico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que essa mesa não é uma mesa da Igreja Presbiteriana do Planalto, é uma mesa da Igreja de Cristo. Então você que pertence a uma igreja que é fiel às Escrituras, que crê no Evangelho somente pela graça, está em perfeita comunhão com sua igreja, não está em disciplina, em rebeldia ou algo dessa natureza, você está convidado a participar dessa mesa. Você está convidado. Agora você, que não é crente em Cristo Jesus, ou que está em rebeldia, que não foi batizado e nem fez sua profissão de fé, você não está convidado a participar dessa mesa. Pelo contrário, você está excluído dessa mesa. Mas essa exclusão, ela pode ser temporária. Se assim você, como bem você ouviu na palavra, declarar que somente há um Senhor na sua vida, abandonar os seus ídolos, a sua idolatria, e crer e confiar somente em Cristo. Então a igreja está convidada a participar deste sacramento. Eu convido nossos irmãos presbíteros a entregar os elementos, enquanto os irmãos recebem os elementos, eles também possam meditar no seu significado e também ensinar os seus filhos, né? Aquilo que nós ouvimos ali, né? Ensinar os seus filhos e mostrar o que significa para os seus filhos. Os irmãos podem